Se você consumir pedra, primeiro, vai te fazer mal. E segundo, não vai ajudar em nada e vai aumentar seu manequim. Né? Tem muitas pessoas que falam, ai, nossa, eu tô comendo tanto que tô comendo até pedra. Não, não faz sentido. Se você comer pedra, isso sim vai atrapalhar o seu processo. E além de te fazer super mal. Ó, eu sou nutricionista há 10 anos. E nesses 10 anos de profissão que eu tenho, eu nunca vi um estudo que dissesse que pedra ajuda a reduzir seu manequim. Pelo contrário, isso só vai te fazer mal, ok? Não faça isso. Você não pode comer de maneira alguma, tá bom? Meu Deus, Carol, mas o que você falou? Ninguém come isso. Exatamente. E eu quis trazer essa brincadeira de uma forma leve para você entender de uma vez por todas que não existe nenhum alimento proibido para quem quer reduzir o manequim. O que é proibido? É você ficar comendo essas coisas aleatórias que vão te fazer mal. Tijolo, prato, reboco da parede, emoções. Se eu for te falar com relação a alimentos, você pode comer tudo. Você pode comer todos para reduzir o manequim. Porém, você não pode comer de tudo o tempo todo, tá bom? Mas, meu Deus, Carol, como assim? Mas você não veio falar para mim lá que quando a gente começa, né, nesse processo de redução de manequim, a primeira coisa que a gente vai é fazer uma lista dos alimentos que não pode, dos proibidos. E aí que é o seu erro. A nossa colega até falou aqui no início da nossa live que ela já fez isso também. Ela restringiu, cortou tudo e não funcionou. Pelo contrário, não funcionou, ela não reduziu nada e ainda ficou estressada. Passou estresse, né? Deixou de sair com a família. Então, por que eu trouxe essa brincadeira aqui para falar contigo hoje? Para te dizer, sim, que você pode reduzir o seu manequim comendo de tudo e você deve fazer isso. Você não deve se privar de nada, de nenhum tipo de alimento. Você só deve, né, restringir algum tipo de alimento caso você tenha alguma restrição, né, por alguma doença. Por exemplo, Carol, como assim? Por exemplo, quem é celíaco? Meu pai é celíaco. Ele tem doença celíaca. Então, ele não pode comer nada, nenhum tipo de alimento que tenha glúten. Mas ele não faz isso porque ele quer reduzir manequim. Ele faz isso porque ele tem uma doença, né? Tem essa doença celíaca que não permite que ele coma os alimentos que têm glúten na sua composição. Aí é uma restrição específica por causa de uma doença, certo? E não porque ele simplesmente quer reduzir manequim, tá certo? As pessoas acham que porque eu sou nutricionista eu não como nada. Ah, a Carol não deve comer doce, a Carol não deve comer pizza, não come hambúrguer. Eu como de tudo, só que eu não como de tudo o tempo todo. Eu não como doce todo o tempo. Pastel é uma coisa que eu adoro. Eu amo pastel, mas eu não como pastel todo dia. Eu como pastel lá uma vez no mês, quando eu tô com muita vontade. Eu como. Nos outros dias, eu tento optar por outras coisas que eu gosto também, eu consigo conciliar. Então, 90% do meu tempo, a minha alimentação é extremamente saudável. Eu como muita fruta, eu como muita verdura, legumes, eu como muitas fibras, como proteína em todas as refeições, então eu me sinto muito saciada. Então, eu deixo para comer algo diferente lá 1, 2 vezes na semana. Então, isso não afeta o meu processo, isso não prejudica, entendeu? E é esse equilíbrio que muitas mulheres não têm, por isso que elas não conseguem chegar, né, no seu objetivo, por isso que elas não conseguem sair do manequim lá 44 por 38, por exemplo. Porque não conseguem ter esse equilíbrio. Restringem demais, restringem quando estão de dieta, né? E aí depois, quando começam a comer de forma descompensada, tendo episódios aí de compulsão alimentar, e é isso que atrapalha o processo, tá bom? Então não faça isso, não restrinja. Se alimente 90% do seu tempo com alimentos que são saudáveis, que vão te fornecer energia, que vão te fornecer nutrientes e saciedade, e 10% do seu tempo você deixa para abrir essas brechas, né? Essa é uma técnica que eu ensino muito no meu método, né? No meu método de emagrecimento. Eu ensino exatamente como você vai executar essa técnica, como você vai fazer para
para conseguir se controlar. Quais os tipos de refeições, de combinações que a gente pode fazer para se manter saciada, né? As melhores combinações, né? Tanto de manhã quanto de tarde, melhor combinação de alimentos, melhores tipos de refeições que vão ser mais ricas em fibras, que vão dar mais saciedade. Então é isso que você precisa incluir aí no seu dia a dia. Quando você faz essas dietas muito restritivas, é isso que acontece. Você tem uma perda de peso, você vê a balança baixando muito rápido. Provavelmente, se você tirou tudo, fez as dietas muito restritas, esses 14 quilos você perdeu de uma forma rápida. Por quê? Porque você não perde só gordura. Você perde também água e você perde massa magra. E isso é péssimo para o processo. Por quê? Quando você tem uma perda muito significativa de massa magra, o que acontece? Metabolismo de repouso para de trabalhar. Então, o que acontece? Seu metabolismo vai ficar lento. Por quê? Porque é como se fosse um mecanismo de defesa que o nosso corpo tem de, opa, essa pessoa tá perdendo muito músculo, isso não é saudável, então eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar menos para que essa pessoa pare de perder massa magra. Então isso não é bom. Então, o metabolismo fica lento e aí você fica com aquele aspecto flácido, porque você perde muito músculo. Então você não emagrece de uma forma saudável, certo? Então, assim, ó, minha dica, o que eu indico que você faça agora? Pare de restringir, pare de cortar completamente os alimentos da sua alimentação e dê preferência para fazer essa alimentação que eu falei agora. Para de deixar de comer os alimentos que você gosta, tá bom? Porque senão você vai ter episódios de compulsão alimentar.